Se você ficasse preso dentro de um prédio infestado de aranhas mortíferas que se reproduzem em questão de minutos, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar Caleb tentando escapar vivo desse local. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o exército de aranhas venenosas em infestação. Mas antes do vídeo começar, pessoal, eu preciso passar um recado importante para vocês. Todo mundo já sabe a catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul. Atualmente eu não moro mais lá, mas eu nasci e vivi parte da minha infância em Santa Maria, uma das várias cidades atingidas pelas enchentes. E por ter os canais, eu acredito que seja o meu dever pedir a ajuda de vocês. Por isso eu vou deixar aqui na tela e também na descrição em comentário fixado uma vaquinha para ajudar o pessoal. Qualquer valor vai ajudar, gente, pois muitos perderam tudo e estão apenas com as roupas do corpo. Então, se você não puder ajudar com um Pix, procure postos de coleta na sua cidade, como o correio, por exemplo. Você pode mandar roupas, cobertores, alimentos, qualquer coisa que você puder mandar irá fazer a diferença nesse momento triste. E agora vamos pro vídeo. Esses caras estão prestes a presenciar uma coisa terrível. Isso porque eles foram enviados para caçar uma espécie de aranha pelo deserto. Só que esse aracnídeo em específico é extremamente perigoso. Então, depois de horas procurando embaixo das pedras, um deles encontra um ninho. E aí eles injetam um gás para fazê-la sair do buraco. Só que ao invés de esperar numa distância segura, um homem aproxima a cara do ninho para ver se o gás tinha funcionado. Mas eu acho que ele não ficou tão feliz quando teve a resposta, já que uma delas pula na sua cara lhe causando uma dor terrível só com uma picada. E enquanto ele se contorcia no chão, seus colegas aproveitam para capturar o maior número possível desses bichos. E depois que acabam, ao invés de ajudar o parceiro, eles o finalizam, deixando a entender que talvez tenha algo muito errado com essas aranhas. Ok, galera, primeiramente, esses caras estão despreparados para lidar com essa situação das aranhas. Isso porque eles não estão com nenhum equipamento necessário para capturá-las, já que ao invés de usar esses potes, eles deviam pegar os bichos com pinças longas, especialmente projetados para capturar os aracnídeos, que são feitas para impedir que a aranha suba até as suas mãos e acabe te picando, já que dependendo da espécie, o veneno pode ser fatal e causar efeitos terríveis a curto prazo, fazendo a pessoa picada entrar em choque e acabar sendo picada mais vezes. E se a pinça ainda assim não fosse segura o suficiente, existe um equipamento chamado tubo de coleta, que é basicamente um aspirador de insetos e aranhas, que suga os bichos para o recipiente sem machucá-los. Se bem que usar esse último seria a melhor opção, já que era só alguém enfiar ele no ninho e deixar sugando, pois as aranhas já estavam correndo para fora de qualquer jeito por conta do gás. Além disso, os homens também tinham que ter luvas grossas para evitar picadas e usar roupas de proteção para impedir que a aranha salte em seu corpo e consiga chegar ao rosto. E não se enganem, isso pode acontecer bastante, já que tem espécies de aracnídeos como a aranha saltadora que podem pular longas distâncias para fugir ou alcançar as suas presas. E falando em espécies, também seria muito importante estudar o bicho que eles querem capturar para se precaver de qualquer ataque que eles possam fazer para se proteger, já que existem aranhas extremamente perigosas por aí, como a aranha armadeira, que é considerada uma das mais venenosas do mundo. E para nossa infelicidade, ela é encontrada principalmente na América do Sul, e a sua picada pode causar dor intensa, arritmia cardíaca, priapismo, que é uma ereção involuntária dolorosa, e até mesmo a morte em casos extremos. Mas apesar de ser rápida, ela não pula por grandes alturas como a saltadora faz, portanto, seria mais fácil de capturá-la com a pinça. Também tem a viúva negra, que a picada é 15 vezes mais potente que a de uma cascavel, causando sintomas como dor muscular intensa e espasmos, falta de ar, aumento da pressão arterial e em alguns casos pode ser fatal. Mas a pior de todas, definitivamente é a Atrax robustus, mais conhecida como teia de funil, porque essa aranha, que é nativa da Austrália, sim, tinha que ser lá, pessoal, é a mais perigosa do mundo para o ser humano em termos de mortes registradas, porque além de ser bem agressiva, seu veneno pode causar falha respiratória em seres humanos, levando eles à morte por asfixia em apenas algumas horas. E eu estou falando tudo isso porque cada um desses animais tem os seus métodos de contenção mais seguros e precisam ser estudados com cautela, coisa que nenhum desses caras parece ter feito. E dito isso, se você ver uma aranha dessas em casa, não tente capturá-la. Chame um especialista ou aceite que a casa agora é da aranha e vá-se dali. E eu sei que nesse exato momento você está procurando nos seus pés se tem alguma aranha. E depois que esse coitado foi picado, o colega dele simplesmente finalizou ele ali mesmo, podendo significar que essa criatura é muito mais perigosa do que parece, e é de extrema importância tomar cuidado com ela. Algum tempo se passa e vamos direto para a França, onde conhecemos o nosso amigo Caleb, que estava tentando convencer o seu colega Ali a lhe vender alguma joia cara, pois queria dar um presente a alguém importante. Então
Então, Ali leva o garoto até uma sala dos fundos para lhe entregar brincos de ouro caríssimos. Só que o rapaz fica mais interessado nos vários animais e insetos exóticos que o cara tinha. E parando para pensar agora, com esse tanto de coisa diferente que o maluco vende, acho que podemos dizer que ele é o verdadeiro AliExpress, né? Aproveitando que já ia levar os brincos, Caleb também decide comprar uma aranha que nunca tinha visto na vida. Em seguida, ele volta até o prédio onde morava e percebe um grupo de jovens provocando a senhora Zhao, a zeladora do prédio, colocando bombinhas embaixo das caçambas de lixo. Por isso, ele dá uma bronca nos rapazes e confisca de Musa alguns rojões e fogos de artifício para garantir que eles não fizessem mais bagunça. Só que quando ele vai ajudar a mulher, ao invés de ganhar um obrigado, ele leva uma bronca por estar derrubando o lixo na entrada. Irritado, Caleb deixa a mulher se virar e vai até o andar de baixo onde vê seu amigo Matisse aparecendo com algumas bicicletas roubadas. E ele pede para o seu amigo tomar cuidado para não ser pego, pois isso podia colocar os negócios deles em risco. Em seguida, Matisse ajuda Caleb a contar o estoque de tênis e itens que juntaram para vender. Mas obviamente eles não tinham licença para atuar nesse mercado, tornando esse método meio ilegal. Nesse momento, ele nota que por conta de um vazamento, a caixa do tênis de um possível cliente estava molhada, criando um buraco enorme no papelão, o que era preocupante, pois ele precisava entregar essa encomenda o mais rápido possível. Por isso, ele leva a caixa até a sua casa, mas encontra um apartamento revirado, já que a sua irmã Manon estava reformando o lugar inteiro. Porém, o que deixa o cara chateado é o fato dela ter colocado as coisas da sua falecida mãe em uma caixa. Mas depois de dar uma bronca nela, o rapaz vai para o seu quarto, onde vemos que o Caleb é quase um entomologista. E eu digo quase porque o quarto do cara é praticamente um zoológico de insetos. Só que o jovem fica preocupado com os animais, pois sua irmã tinha desligado os aparelhos que mantinham todos vivos. E animado com a sua nova aquisição, ele cria uma espécie de habitat para sua aranha de estimação, colocando ela dentro de uma caixa até montar um viveiro melhor, sem nem imaginar que esse é o maior erro da sua vida, pois assim que ele sai para falar com Manon, a aranha faz um buraco na caixa para sair dali. Bom, eu não sei como é que esse cara dorme nesse quarto, mas falando de outro erro que ele cometeu, foi não ter pesquisado imediatamente qual é a espécie de aranha que ele estava adotando. Isso porque cada aracnídeo tem uma dieta diferente, podendo comer de insetos até pequenos animais como lagartos e ratos, ou apenas se alimentar de néctar das plantas. E levando em consideração que dependendo da espécie, essas criaturas conseguem sobreviver algumas semanas ou até meses sem comer, é importante alimentar o bicho, já que Caleb não sabe quanto tempo ela ficou presa naquela dispensa ali do Ali. E também tem que ver se a aranha é do tipo que sobrevive em cativeiro, pois algumas delas não se adaptam bem à vida de pet e podem acabar morrendo rápido. E assim que ele pesquisasse sobre o tipo de aranha procurando imagens parecidas com ela no Google, ele veria se ela representa algum perigo e poderia se precaver de deixar ela escapar. Afinal, como eu disse antes, dependendo da quantidade de veneno, uma única picada já pode causar problemas terríveis. Ainda mais levando em conta que ela não deve ser nativa da França, pois existe uma grande chance de não ter soro anti-aracnídeo nos hospitais da região, o que seria uma sentença de morte para o Caleb. Fora que o cara foi muito estúpido de colocar a criatura numa caixa, era melhor já ter criado um viveiro logo para que a aranha não tivesse nenhuma chance de escapar, já que ele não sabe do potencial destrutivo dessa coisa. E spoilers, ela é bem destrutiva. E se ele estava sem tempo, ao invés de colocá-la numa caixa, era só deixar no plástico mesmo, afinal ela ficou esse tempo todo lá e tem furinhos para entrar oxigênio, garantindo que a aranha fique viva o tempo suficiente para o garoto montar um viveiro decente. Percebendo que tinha algo errado com Manon, Caleb discute com a irmã, tentando entender o que estava acontecendo, já que a garota andava muito irritada, e ele descobre que ela estava a fim de vender aquele apartamento há muito tempo, pois queria seguir em frente depois da morte da sua mãe, e o dinheiro ajudaria ela a abrir seu próprio negócio. Só que o cara se recusa a fazer isso, pois ainda sentia muita saudade da sua mãe, e não queria perder as memórias da casa onde cresceu. E como o clima entre eles já não estava muito bom, ele decide ir até o apartamento de Cláudia, onde é recebido por Tumani, o tal cara que estava querendo comprar o tênis há muito tempo, que pede para que o Caleb traga eles logo. Dentro da casa, vemos que Cláudia é como uma segunda mãe pro cara, já que era uma grande amiga da família. Então ele entrega os brincos como presente de despedida, pois ela iria se mudar em alguns dias, e por isso estava dando uma festa para comemorar a sua casa nova. Enquanto aproveitava a festa, o Sr. Benzo se aproxima dele dando uma bronca para que o rapaz parasse de fumar, já que ele tinha que cuidar melhor da própria vida. Ao anoitecer, Caleb volta para sua casa encontrando tudo desligado, e preocupado com a sua nova amiga, ele vai checar a caixa, encontrando um buraco. E aí, percebendo que a aranha escapou, o cara fica louco procurando o aracnídeo, mas tudo que encontra é um casulo, onde ela provavelmente colocou seus ovos. Então, ao invés de tacar fogo naquilo ou criar um viveiro de verdade, ele joga os ovos dentro de uma caixa de sapatos e vai dormir na sala. Bom galera, é óbvio que apesar de ter muitos animais exóticos, Caleb não tem conhecimento algum sobre aranhas, já que uma grande parte desses animais costumam botar seus ovos e enrolá-los em um casulo para protegê-los do vento, frio e outros predadores. Ou seja, aquilo ali estava cheio de mini aranhas perigosas. E tem duas coisas que ele precisaria fazer rápido se não quisesse ter problemas, ou ser responsável pela morte da irmã. A primeira seria se apressar e criar um viveiro para
colocar aquele casulo. E agora sim seria essencial pesquisar mais sobre a espécie daquela aranha. Isso porque o tempo até os ovos delas eclodirem pode variar de uma única semana até um ano, dependendo da sua espécie. Fora que algumas aranhas podem pôr de dezenas a centenas de ovos. E eu não quero nem saber o que pode acontecer com esse prédio se tiver uma infestação de aranhas, né? Então por precaução, é bom montar um viveiro logo, pois isso vai diminuir a chance dele tomar uma picada fatal. Além disso, é de extrema importância que o cara avise a sua irmã do que aconteceu para ela ficar atenta, pois como não sabemos se aquela coisa é venenosa, bom, a gente sabe, o Caleb que não. A Manum precisa ficar de olho para não acabar sofrendo as consequências da burrice do irmão. Chamar um detetizador especialista também ajudaria demais a garantir que o aracnídeo fosse morto antes dele ferir alguém, pois como aranhas não são da família dos insetos, elas têm um tempo de vida muito maior, tendo espécies como a tarântula que podem viver até 2 décadas. E digamos que ficar 20 anos com medo de acabar sendo picado enquanto dorme já é um pouco demais. Talvez vender o apartamento não seria uma má ideia agora, né? No dia seguinte, Caleb acorda com os barulhos da reforma, mas quando ele vai brigar com a sua irmã, ele percebe que a garota chamou o George, que era um grande amigo dos dois, mas por alguma razão, Caleb parece ter se distanciado do George. E Lila, a namorada dele, também estava lá. E por estar constrangido já que ele tá de cueca na frente dos caras, o rapaz pede para tomar um banho, pois tinha uma entrega importante para fazer. Só que quando o garoto sai, George começa a falar que ele estava cada vez pior depois do falecimento da mãe. Porém, o cara escuta e sai de casa para encontrar Tumani e finalmente entregar os tênis. Só que durante a venda, Gilles aparece, achando que Caleb estava vendendo produtos tóxicos ilícitos, o que deixa ambos bem irritados. E por isso, Tumani apenas pega seu novo tênis e vai até a saída com seu cachorro. Porém, no meio do caminho, os seus velhos sapatos acabam rasgando, e o homem decide que já era hora de calçar as suas novas aquisições. Mas assim que enfia um dos pés, ele sente uma picada dolorosa e encontra uma aranha lá dentro e consegue matá-la. Só que quando ele olha de novo, diversos filhotes saem do calçado atacando o cara, e o cachorro, ao invés de ajudar, acaba devorando o corpo da mãe. Em paralelo, Caleb volta para sua casa, encontrando todos vendo os animais em seu quarto. Só que ao invés de contar sobre a fuga da aranha, ele apenas tenta expulsar todos o mais rápido possível, enquanto recusava várias ligações de Tumani, sem saber por que o cara estava ligando tantas vezes. Então, depois de tapar o vão debaixo da porta para a aranha não sair do quarto, ele tenta ligar para seu amigo, que estava agonizando em casa com a quantidade de picadas. E com as suas últimas forças, o coitado tenta alcançar o telefone para contar ao seu colega o que aconteceu, mas acaba cedendo ao veneno e sendo finalizado em seguida. Ok, a partir de hoje, eu quero ver todo mundo batendo os sapatos no chão antes de calçá-los, hein? Agora, vamos ter que falar um pouco mais sobre as picadas de aranha para podermos analisar o que o Tumani poderia ter feito antes de bater as botas. A primeira coisa, galera, é que aparentemente o veneno dessas aranhas aí não é tão potente assim. Ou seja, desde que você tome somente uma picada, talvez dê para sobreviver se ela for tratada rapidamente por um médico. Já que mesmo uma das aranhas mais venenosas do mundo, que no caso seria a Australian Redback Spider, não tem veneno suficiente para matar um humano antes que ele consiga ir ao médico procurar tratamento. Isso porque uma picada leva de horas a dias para realmente ser letal. O perigo real acontece como foi na situação do Tumani, já que pela lógica é que as picadas de aranha funcionam mais ou menos como as de abelha, no sentido de que uma só não é tão perigosa. Porém, quanto mais delas você receber, maior a chance de acabar batendo as botas por conta da sobrecarga de veneno na sua corrente sanguínea. Portanto, ao invés de ligar para o Caleb, a melhor coisa a se fazer seria ligar direto para a emergência e usar as suas últimas forças para explicar o que aconteceu. Afinal de contas, o Caleb não tinha como ajudar o cara. E eu acho que se ele quisesse se vingar por ter uma aranha no seu tênis novo, agora não seria a melhor hora, pois ele não tem forças nem para ficar de pé. Isso porque picadas de aranhas altamente venenosas causam sintomas como dor intensa, dor de cabeça, febre, sudorese, taquicardia, náuseas, vômitos e, em casos mais graves, a morte. Só que se Tumani ligasse para a emergência, ainda tinham algumas coisas que ele poderia fazer para tentar ficar vivo. A primeira seria ficar completamente calmo e evitar movimentos bruscos para que o veneno não se espalhasse muito rápido pela corrente sanguínea. Em seguida, ele tinha que levantar lentamente e ir para o banheiro jogar uma água no corpo para tentar lavar as feridas e tirar o máximo de veneno que estivesse na parte superficial da pele. Fora que se a água estivesse fria, isso ajudaria a reduzir as dores e o inchaço das picadas. Além disso, é extremamente importante que o homem não aplique nenhum tourniquet ou tente chupar a ferida. E você deve estar se perguntando o porquê disso, sendo que você vê muita gente fazendo isso em filmes e séries. O problema é que nem todo mundo sabe a técnica correta para executar essa manobra do tourniquet, fazendo com que piore a situação da vítima, ou acabe engolindo o veneno no processo. Fora que geralmente isso é ineficaz, já que a maior parte da toxina já está correndo na corrente sanguínea. Além disso tudo, é importante que o cara tente capturar ao menos uma das aranhas que o picaram usando um copo ou uma vasilha, já que isso ajudará os médicos a saber qual tipo de tratamento devem dar a ele para cortar o efeito do veneno. Mas só tente capturar o bicho se for fácil. Se for um daqueles demônios pulantes, deixe ela lá mesmo para não acabar levando outra picada. Mais tarde, George e Matisse voltam para o prédio para terminar de ajudar na reforma, e acabam encontrando Claudia, que fica muito feliz em ver George novamente. Só que a alegria acaba
quando o Sr. Benzo aparece perguntando se ele sabia o que tinha acontecido com o Toumani, pois seu cachorro não parava de latir. Preocupados, alguns moradores se reúnem na frente da porta, tentando algum tipo de contato com Toumani, mas depois de muito tempo sem responder, Giles decide agir arrombando a porta para ver o que aconteceu, e o homem encontra o corpo do cara jogado no chão. Logo as autoridades são chamadas, mas ninguém ali tinha ideia do que tinha acontecido, e por precaução, o agente de saúde pede que todos voltem para suas casas, e não saiam do prédio, pois isso poderia ter sido causado por alguma espécie de vírus contagioso. Porém, assim que vê o cara saindo com seu tênis, Caleb entende imediatamente que foi sua aranha responsável por tudo aquilo. Nesse momento, Giles afirma que isso foi tudo causado pelos tóxicos que Caleb deu pro cara mais cedo, deixando o garoto irritado. Mas logo a briga é separada, e vai cada um para sua casa. Menos a zeladora Jal, que vai para a despensa guardar algumas coisas, e percebe uma quantidade anormal de teias de aranha no local. Então ela joga um pouco de inseticida para tentar matar os aracnídeos, mas isso só faz as aranhas fugirem pela ventilação. Em paralelo, Manum confronta seu irmão, querendo saber de fato se ele estava fazendo coisas erradas. Só que o cara mente que não sabe nada sobre o que aconteceu, e Jordi completa que tem quase certeza que aquela morte não foi causada por um vírus ou droga, pois ele via diversos viciados no hospital onde trabalhava, e nunca tinha encontrado algo assim por lá. Mais tarde, Lila vai até o banheiro lavar as mãos, e nem percebe a enorme quantidade de aranhas saindo da ventilação atrás dela. Só que o fluxo de aracnídeos faz a grade cair, assustando a garota, que tenta colocá-la no lugar de novo, mas acaba escorregando e caindo. Quando se recupera da queda, ela nota um som estranho vindo de uma toalha, e quando põe a mão para ver o que era, a jovem só vê uma aranha subindo em seu braço. Desesperada, ela se fecha no box do banheiro, gritando para seu namorado lhe ajudar, pois a coitada parece ter aracnofobia. Mas quando o cara chega, ele fica uns 10 minutos tentando pegar a aranha, até que desiste e começa a tentar finalizá-la, mas também falha miseravelmente. Cansado disso, ele pega uma toalha de rosto e joga no bicho para derrubá-lo, pisando em cima dele. Mas quando vai checar, uma manada dessas criaturas saem do pano e do ralo do chuveiro, revelando a todos que tinha uma infestação no prédio. Bom galera, se o Toumani tivesse ligado para a emergência antes, como eu tinha dito, nada disso teria acontecido, pois as autoridades iam saber que tudo foi causado por aranhas, e não por um vírus infeccioso, e acabar colocando todos em quarentena. Fora que esse procedimento teoricamente serve justamente para evitar que a doença se espalhe, causando uma epidemia local. Mas ao tirar a máscara dentro do prédio e não estar usando luvas, esse oficial já estaria infectado se isso realmente fosse um caso de vírus, o que pode significar duas coisas. A primeira é que ele é muito burro, e a segunda é que o cara sabe de algo que o resto das pessoas não tem ideia, e por isso não estava preocupado em ser contaminado. Mas supondo que fosse isso galera, seria muito importante evitar que as pessoas ficassem aglomeradas desse jeito, ainda mais perto do corpo de um paciente zero. Também é importante distribuir máscaras e luvas descartáveis para os moradores, já que eles não podem sair para comprar no momento, e pedir que eles pelo menos mantenham 1 metro de distância das outras pessoas. E por falar em distância, Jal não deveria ter chegado nem perto daquele ninho, isso porque além do risco de acabar sendo picada, ela ainda foi a responsável por fazer as aranhas se espalharem pelo prédio, já que elas estavam bem de boa na despensa antes disso. Assim, tudo que o pessoal precisaria fazer era enviar alguém coberto com roupas grossas para selar a ventilação com fita isolante e lacrar aquela porta com fita, evitando que as aranhas fossem para outros andares. E é bem esquisito que a zeladora não tenha achado estranho existir uma infestação de aranhas na despensa de uma hora para outra, e se demorou apenas uma noite para existirem tantas, é bem possível que em alguns dias ou semanas existam milhares delas ali dentro, tornando aquele literalmente o prédio das aranhas, já que uma só aranha pode botar até 400 ovos dependendo da espécie. Além disso galera, tem uma coisa estranha nessa agressividade toda desses bichos, isso porque a maioria das aranhas não é agressiva com os humanos, e prefere evitar o contato com a gente. E como a maioria dos bichos, elas só picam quando se sentem ameaçadas, ou quando são perturbadas. Isso porque as aranhas são animais muito sensíveis às vibrações, e aos movimentos ao seu redor, e muitas vezes picam como uma forma de autodefesa. Entretanto, quando se sentem seguras em seus esconderijos, as aranhas raramente se aventuram em busca de confrontos, e geralmente preferem fugir e se esconder, tornando picadas um evento relativamente raro. Então se você encontrar uma aranha, é melhor manter a calma, evitar provocá-la e permitir que ela siga o seu próprio caminho, a menos que seja uma aranha armadeira. Esse demônio aqui vai te seguir até o resto da sua vida, então se você ver uma, corra para as colinas. Outra coisa que é bom explicar galera, é que existe uma espécie de aranha que tem o costume de carregar seus filhotes às costas, como a aranha-lobo por exemplo, e aparentemente essa espécie aí também tem esse costume. Portanto, pisar nela só vai fazer com que a maioria dos filhotes saia do corpo da mãe e se espalhem ainda mais por outras partes do prédio. Então, George acaba de piorar o problema ao invés de resolvê-lo. E fica aí a dica, nunca pise numa aranha desconhecida sem saber se ela carrega os filhotes às costas ou não. Na verdade, nem pise numa aranha. Com medo de serem picados, o grupo sela a porta do banheiro com fita adesiva e logo em seguida confrontam Caleb para saber o que está acontecendo, já que ele era o estranho que tinha um zoológico no quarto. Pressionado, ele revela que tinha comprado uma aranha que fugiu
céu, e ela era quase 2 vezes menor do que aquelas aberrações. Além disso, ele suspeitava que ela tinha morrido por conta do frio que seu quarto estava depois que Manun desligou seu aquecedor. Afinal, era uma aranha do deserto que não devia sobreviver no frio. Com isso, Matisse diz que ela podia ser uma espécie avançada, que conseguia se adaptar rapidamente ao ambiente. Porém, Caleb garante que se fosse assim, a aranha não teria feito um casulo para se aquecer. Ao ouvir isso, George pede para ver o casulo, mas quando abrem a caixa de sapatos, eles encontram dezenas de aranhas, e Matt sela a caixa com fita para não serem picados. Vendo que a situação estava ficando feia, Lila aproveita que era uma policial civil para tentar fazer contato com as autoridades locais, mas Caleb e Matisse avisam que isso era perda de tempo, pois ali era uma periferia, e os oficiais não ligavam por que acontecia ali. Fora que os dois não queriam sair antes de avisar a todos no prédio sobre as aranhas, já que elas podiam ser venenosas, e eles não queriam deixar mais que ninguém fosse finalizado, pois até o cachorro de Tumani eles trouxeram para casa. Porém, Manun fala que isso era loucura, fazendo seu irmão explodir de raiva, chamando de egoísta, já que ela não se importava com as pessoas que estavam apoiando os dois o tempo todo desde que a sua mãe se foi. E aí essas palavras magoam a Manun, que decide sair dali com ou sem o Caleb. Enquanto os jovens pensavam no que fazer, a senhora Zhao já estava dando conta do recado, já que agora que a quarentena foi iniciada, ninguém poderia sair do prédio, pois a polícia iria impedi-los do lado de fora. Praticamente virou um hack, só que com aranhas. Então a senhora Zhao aproveita o tempo livre para dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para nos ajudar a crescer e continuar criando conteúdo para vocês, além de seguir as teias de aranha e perceber que tinham diversas penduradas no teto. Por isso ela usa uma escada para levantar uma das grades e percebe que os aracnídeos dominaram o local, fazendo ninhos dentro do teto e até mesmo dentro das paredes. Mas ao invés de pedir ajuda, a velha só joga um monte de inseticida lá dentro, e quando coloca a cabeça para ver se tinha conseguido matá-las, uma delas pula na sua cara, fazendo Zhao escorregar e cair nas escadas do prédio, sendo finalizada no processo. Bom, na situação atual, o melhor jeito de resolver o problema seria evacuar as pessoas do local e enviar uma equipe inteira de detetização para cada andar, todos equipados com roupas de proteção ultra resistentes para garantir que as aranhas não consigam atacá-los, e pedir para que andem em duplas para um socorrer o outro em caso de emergência. Também seria essencial que todos usassem filtros de oxigênio, pois uma estratégia que pode adiantar muito o processo, além de ser completamente eficiente para eliminar as aranhas em todos os cantos do prédio, é colocar uma bomba de detetização no sistema de ventilação para espalhar o veneno pela tubulação e atingir todos os pontos do edifício sem tanto esforço. O veneno deixaria as aranhas tontas e desnorteadas, fazendo com que elas começassem a correr pelas paredes, procurando um lugar seguro. Portanto, era só os detetizadores entrarem em todos os quartos terminando o serviço. Assim, em poucos dias, todas as aranhas teriam sido eliminadas e não teria por que demolir o prédio ou tacar fogo em tudo. Até porque não podemos deixar nenhuma delas saírem vivas daqui, já que se isso acontecesse, seria 1000 vezes mais difícil finalizar todas. E em poucos meses, a cidade inteira estaria tomada pelos bichos. Outra coisa que ninguém parou para pensar é que elas vivem no deserto, onde quase não tem animais, e mesmo assim a população dela não dominou o deserto. É bem possível que em seu local de origem tenha algum predador que come muitas delas sem consequência, e provavelmente é imune ao veneno dos aracnídeos. E sim galera, isso é bem possível. Pois caso vocês não conheçam, existe um animal chamado mangusto, que é conhecido por caçar e devorar cobras venenosas. E ele faz isso porque o animal é imune, ou tem uma resistência muito alta ao veneno das serpentes, possibilitando que ele casse elas com facilidade. E se o grupo de detetização descobrir que animal é esse, eles podem soltar alguns dentro do prédio para caçar as aranhas restantes, depois de fazerem uma limpeza no ar do local. E depois de tudo finalizado, devolver o animal para seu habitat, é claro. Quanto a essa tal de quarentena, definitivamente tem algo errado acontecendo. Isso porque numa situação normal, uma equipe médica seria enviada até o local para colher o sangue dos moradores e tentar descobrir o que poderia estar infectando o pessoal, além de trazer máscaras e luvas para evitar mais contaminações, junto com alguns suprimentos para o povo não morrer de fome, já que quarentenas podem durar semanas ou até meses dependendo do problema. Só que até agora ninguém apareceu, o que significa que os oficiais provavelmente sabem sobre as aranhas e podem ter largado os moradores para morrer na tentativa de não deixar os aracnídeos se espalharem pela cidade. Quanto a Zhao, é impossível não dizer que ela é meio doida, já que a mulher não colocou nenhuma roupa de proteção, fora que ela literalmente colocou a cabeça dentro de um ninho lotado de aranhas venenosas, e nem sequer tentou alertar as autoridades que viu na porta sobre a infestação, se bem que isso não ia adiantar muito mesmo. Porém, algo que podemos notar é que essas criaturas são muito diferentes de aranhas comuns, já que elas parecem crescer mais a cada geração, além de conseguirem pular muito longe, o que não é incomum, já que a aranha saltadora pode pular uma distância de até 50 vezes o comprimento do próprio corpo. Portanto, chegar perto dessas coisas é uma boa ideia, e é impressionante que ninguém além da Zhao percebeu que tinham teias de aranha espalhadas por todo o corredor, sendo que até algumas horas atrás não tinha nada. Depois da discussão, George avisa que todos têm que sair juntos, e dá 15 minutos para os garotos alertarem as pessoas antes de vazarem do prédio. Então eles saem batendo de porta em porta, tentando salvar o máximo de pessoas possíveis, só que todos ainda estavam achando que tinha um vírus correndo pelo edifício, e se recusam a sair dos seus apartamentos. E aí, eles batem na casa de Musa,
lá, tentando avisar o cara das aranhas. Mas depois de não serem atendidos, Caleb decide voltar depois, já que tinha alguém mais importante para salvar. O que ele não sabia é que Musa não tinha atendido, pois tinha visto uma aranha gigantesca em sua parede. Mas ao invés de sair correndo do quarto, ele afunda o pé na parede de gesso, abrindo um rombo nela. E ao olhar lá dentro, o cara vê que tinham centenas de aranhas, que lhe atacam, finalizando o cara em segundos. Voltando a Caleb, ele vai junto do seu amigo até a casa de Cláudia para avisá-la. Só que a mulher também não atende a porta. Só que dessa vez, Caleb se recusa a deixar a senhora para trás. Por isso ele arromba a porta, encontrando Cláudia sentada no sofá. Mas quando se aproximam, os garotos percebem que as aranhas fizeram um ninho dentro da cabeça dela e saem correndo para se salvar. No corredor, os garotos encontram o velho Benzo pedindo ajuda. Só que eles ficam com medo de ajudar e serem infectados pelas aranhas. Então eles são forçados a pedir que o homem se afaste, mesmo sabendo que aquilo era a sentença de morte dele. O pior é que eles estavam certos, pois dentro da casa do velho tinham diversas aranhas presas em copos. Não demora muito para o prédio inteiro ser tomado pelos aracnídeos, resultando em diversas baixas de moradores. E sem saber da situação atual, George estava apenas sentado em casa pesquisando sobre aquelas aranhas. Mas apesar de não achar nada daquela espécie, o cara descobre que algumas aranhas fêmeas podem aumentar em até 10 vezes o seu tamanho para proteger os seus filhotes de predadores. E aí eles ouvem algo vindo do banheiro. Mas quando vão ver, a galera fica chocada ao encontrar o corpo do cachorro totalmente tomado por aranhas. Bom, pra quem queria salvar todo mundo, o Caleb desistiu bem fácil, né galera? Mas pelo menos adquirimos uma informação importante, pessoal. Aparentemente, essas aranhas conseguem injetar ovos dentro de suas vítimas. E apesar de todo mundo achar que isso é um mito, existem casos reais de espécies de aranhas que injetam ovos nas pessoas que elas picam. O caso mais famoso é do britânico Colin Blake, que foi picado no dedão por uma aranha-lobo durante um piquenique de comemoração de 35 anos de casamento. E você aí achando que era azarado, né? O problema mesmo foi que o aracnídeo injetou ovos na picada, e ele foi parar no médico, pois os filhotes nasceram dentro do seu dedo e devoraram sua carne de dentro pra fora. Mas de acordo com ele, o cara nem sentiu nada. Isso acontece porque algumas aranhas têm uma substância anestésica nas picadas, fazendo com que as suas vítimas nem sintam nada enquanto ela faz esse processo. E se isso aqui não é combustível pra pesadelo, nem sei o que é. Portanto, aparentemente esse bicho aí no prédio é uma mistura das espécies mais perigosas do mundo, o que torna ela ainda mais letal. E também explica porque os caras finalizaram seu amigo lá no início, já que se ele ficasse vivo, o cara só ia ser comido de dentro pra fora e sofreria muito, além de espalhar os bichos pela cidade deles. Portanto, nós temos mais uma preocupação, que é ficar longe de qualquer pessoa que possa ter sido picada, para evitar acabar virando depósito de aranha. Além de criar roupas de proteção improvisadas, usando coisas comuns, como óculos para tapar os olhos, algo que pudesse ser usado como máscara que nem o lenço que o Jawn estava usando, e alguma blusa grossa com capuz, para tapar as orelhas e impedir que as aranhas chegassem em seus orifícios. Além de tapar todos os buracos nas roupas com fita, para impedir que qualquer coisa entrasse. Além disso, galera, é bem provável que a polícia esteja abafando o caso e escondendo da mídia para não gerar uma comoção. Então os jovens podiam aproveitar que ainda tinham internet e energia para pedir ajuda pela internet e tentar alertar a imprensa, ou até fazer uma live mostrando a situação perigosa onde estavam e contando que a polícia não os deixava sair de lá. Assim, com certeza, alguém tentaria salvar essas pessoas ou fariam protestos para libertarem eles. E mesmo que todos fossem finalizados, os responsáveis seriam penalizados por isso. Vendo que não poderiam ficar ali, o trio tenta fugir, mas dão de cara com Caleb, que pede para todos entrarem imediatamente, pois era ainda mais perigoso do lado de fora. Só que antes de qualquer um deles decidir, Gilles aparece espancando Caleb com um pé de cabra, pois achava que tudo aquilo era culpa do garoto que vendeu tóxicos para o Tumani. Matias até tenta interferir, mas só leva uma surra junto com um amigo. E aí o maluco invade a casa deles procurando pelos tóxicos que o garoto supostamente estava vendendo. E como todos sabiam que não iam sair dali em segurança com esse cara vivo, eles deixam o homem entrar no quarto do Caleb. E quando Gilles vê a caixa de sapato com a fita, ele abre achando que encontraria entorpecentes, mas ele acaba sendo atacado pelas aranhas. E no fim o cara encontrou algum veneno, só não era o que ele queria. Aproveitando a brecha, o grupo tranca o maluco dentro do apartamento e começam a procurar uma saída. Mas todas as rotas de fuga estavam cobertas de teias de aranha, que se algum deles passasse podia ser picado, ou feito de ninho humano. Por isso, Manum sugere que tentem fugir pelo estacionamento, mas quando abrem a porta, tudo que encontram é um túnel gigante com aranhas letais. Só que ao acender a luz, o pessoal percebe que as aranhas ficavam mais lentas, pois deviam ser animais noturnos. Com essa informação, Manum pede que todos eles vão na frente, pois alguém tinha que ficar ali mantendo a luz acesa, já que era um interruptor de manivela que se parasse de girar ele se apagava. Os três passam lentamente pelas aranhas, conseguindo chegar até o final, mas quando Manum larga o interruptor e caminha até seus amigos, ela acaba se desesperando e dá de cara com uma teia de aranha. Porém, graças a um isqueiro, o aracnídeo não lhe ataca, permitindo que ela saia ilesa. O problema de verdade é que ao chegar na saída, eles percebem que tinham policiais segurando a porta do outro lado, pois ainda achavam que era um vírus e não podiam deixar ninguém sair. E digamos que eles não estavam tão errados, né? Levando em conta que as aranhas estão colocando ovos nas pessoas. Mas vendo que os jovens não iam desistir, eles jogam uma bomba de gás para espantá-los, fazendo
fazendo todos correrem dali com medo da fumaça irritar as aranhas. Porém, eles percebem que George não tinha conseguido acompanhá-los, e quando Caleb olha para trás, ele vê que seu amigo tinha caído nas teias e estava cercado de aranhas. Sabendo que não tinha mais o que fazer, eles tentam conter Lila para que ela não se jogasse lá para salvar seu amado. Mas Matisse percebe que uma aranha gigantesca estava se aproximando dali, e leva seus amigos até a sala da zeladora para se protegerem. Lá ele encontra a mochila com fogos de Musa, e usa o que parecia ser um sinalizador para iluminar o local. Porém, tudo que eles conseguem fazer agora é ouvir os gritos de dor de George, até que ele morra, e o silêncio ensurdecedor da culpa se instale. Ok, sobraram pouquíssimas opções para essa galera se salvar, então algo que eles podiam tentar fazer para chamar a atenção seria criar fumaça perto dos detectores de incêndio. Assim os alarmes seriam ativados, e os bombeiros iriam em direção ao prédio, e o som do alarme alertaria os prédios vizinhos que iriam até lá ver o que aconteceu. E ao serem parados pela polícia, a galera ao menos iria entender que tem algo de errado, e talvez tentar ajudar os moradores. E por falar em fumaça, já que aparentemente a luz e o calor afastam as criaturas, o grupo poderia usar um desodorante em spray com um isqueiro para finalizar as aranhas, ou ao menos afastar algumas delas. Isso seria bem útil naquela situação horrenda, pois eles usariam isso para afastar as aranhas de George e salvar a sua vida, já que um desodorante em spray comum pode durar de 7 a 10 minutos se for usado continuamente sem interrupções. Além disso, o grupo poderia ter se cobrido com um lençol para impedir que as aranhas saltassem diretamente em suas cabeças. E é importante que eles andem em movimentos lentos e calmos, porque as aranhas são extremamente sensíveis a vibrações, e podem acabar se sentindo ameaçadas e atacar as pessoas. Passar um de cada vez seria melhor ainda para garantir que ninguém acabasse esbarrando em uma teia, além de evitar um possível contágio caso alguém fosse picado. E um outro jeito de escapar desse lugar seria subindo para o terraço do prédio, ou andares mais altos, já que na Europa muitos prédios são praticamente grudados uns nos outros, e você consegue ter acesso ao terraço dos outros prédios facilmente para escapar. E eu duvido muito que teriam teias próximos às janelas impedindo a galera de escapar. Procurando algo que ajudasse eles a saírem dali, Matisse encontra uma lanterna junto com os fogos, e diz que tem um plano para saírem, pois se morressem no prédio o sacrifício de George seria em vão. De acordo com o cara, o grupo poderia subir até os telhados, e usar os fogos junto com alguns produtos químicos para chamar a atenção de prédios vizinhos, e conseguir ajuda. Mas assim que saem da sala de Jao, eles se deparam com um monte de aranhas gigantes, que Matisse afasta usando um sinalizador, só que ao invés de irem para as escadas, Caleb acaba se deixando levar pela raiva, e joga um molotov nas aranhas, que começam a persegui-los. Desesperados, Matisse acaba jogando uma mochila em uma aranha que ia pular, fazendo o plano todo ir por água abaixo. Sem opções, eles evitam um contato com qualquer sobrevivente, com medo deles estarem contaminados com as aranhas. E Manun se lembra de que eles estavam indo em direção ao apartamento de Gilles, que ela estava reformando naquele mês. Graças a isso, ela consegue abrir o cofrinho que guardava a chave e destrancar a porta, enquanto Matisse mantinha os bichos afastados com a lanterna. Porém, mesmo que estivessem vivos, o grupo perdeu qualquer chance de fugir, e restava apenas esperar o fim. Com isso, Caleb fica irritado consigo mesmo por ser irresponsável e ter causado tudo isso, até que ele vê Lila perto de uma janela, e fica com medo da garota pular. Porém, ela garante que não vai fazer isso, pois George iria querer que sua namorada vivesse, só que ela pergunta por que de Caleb ter se afastado do seu amado. E aí ele revela que foi por uma briga infantil, já que um dos seus lagartos mordeu a perna do amigo, e acabou infeccionando, fazendo ele ter que operá-la. Só que George o denunciou para a polícia, e por causa disso, Caleb nunca foi visitá-lo no hospital. Além disso, George também não veio lhe ver depois que a mãe dele morreu, o que enterrou de vez a amizade. Porém, a conversa é interrompida quando alguns oficiais invadem o apartamento em busca de sobreviventes. Mas eles avisam que ainda não podiam tirar ninguém do edifício, e como Caleb é totalmente impulsivo, ele começa a brigar com um dos oficiais, que lhe dá um golpe na cara, iniciando uma briga generalizada. Tentando defender o amigo, Matisse imobiliza um dos policiais, mas acaba sendo derrotado e preso em um mata-leão. E aí, vendo que seu parceiro poderia acabar batendo as botas por asfixia, Caleb pega uma das armas não letais no chão e atira no oficial, mas logo em seguida ele é nocauteado e preso. Bom, Matisse foi muito burro de jogar o seu único plano de fuga fora daquele jeito. Isso porque ao invés de jogar, ele poderia ter batido na aranha com a mochila como se estivesse rebatendo uma bola de beisebol, o que seria bem fácil, já que aquela coisa tinha quase o mesmo tamanho de uma mão humana. Quanto a Caleb, é impressionante como esse cara consegue ser burro e inconsequente. Isso porque, como eu disse antes, aranhas são extremamente sensíveis a vibrações, e a escada atrás deles parecia estar sem nenhum obstáculo ou aranhas que os impedissem de passar. Portanto, não tinha motivo nenhum para jogar um molotov nos bichos, já que eles não pareciam ter qualquer intenção de atacar. E então, o cara só desperdiçou algo que poderia ser muito útil mais pra frente. Era só correr pra cima que era sucesso, ou descer as escadas e tentar fazer outra coisa, que seria pular de alguma janela mais próxima do chão, já que isso com certeza iria ajudar a não quebrar muitos ossos, além de, é claro, sobreviver à queda. E para facilitar ainda mais a descida, eles ainda podem juntar alguns lençóis e toalhas para fazer uma corda improvisada para descer de rapel. E galera, é inacreditável que os jovens tenham realmente tentado lutar corpo a corpo contra policiais treinados a vida toda para esses momentos. E eu fico impressionada de ninguém ter sido ferido gravemente ali. Quando o garoto desperta, ele percebe
que estavam no estacionamento cercado por policiais e entende que as autoridades estavam ali o tempo todo, mas ficaram com medo de entrar no prédio e morrerem para as aranhas, deixando todos serem finalizados por elas. Com isso, o cara começa a gritar com os guardas, e o oficial que falou com eles antes de tudo começar veio dizer que também perdeu muitos homens, mas que não tinham como vencer aquela quantidade absurda de aranhas venenosas, e apenas mantiveram as pessoas presas para evitar que algumas delas escapassem e infestassem a cidade inteira. E vendo que as garotas pareciam mais calmas, ele pede que soltem elas, mas mantém os caras presos por segurança. E assim que o oficial se afasta, Matias revela que tinha sido picado naquela correria da fumaça, e que provavelmente não tinha muito tempo antes de bater as botas. Só que antes, o rapaz queria fazer algo heróico como George, e diz que vai desligar a luz e abrir a porta do corredor para as aranhas entrarem. Assim, seus amigos podiam fugir durante a bagunça. E mesmo com o seu amigo pedindo para ele não fazer isso, Matias se levanta e chuta o botão do gerador apagando as luzes. Enquanto os guardas procuravam o responsável, ele se joga na porta abrindo ela, deixando um exército de aracnídeos entrar, causando a morte de diversos oficiais. Com a bagunça, Caleb aproveita para se esconder atrás de um carro com Lila, mas ao ver que sua irmã tinha sumido, ele pede para a jovem esperar os dois dentro do carro dela, pois eles teriam que usar ele para fugir dali. Então ele se enfia no meio dos policiais e aranhas procurando por Manum, mas acaba levando um tiro na perna, sendo socorrido pela irmã que usa um extintor de incêndio para quebrar o vidro de uma van e botar o Caleb lá dentro. E aí ela usa alguns cabos que encontrou no veículo para fazer um torniquete improvisado e começa a pedir desculpas por tudo que tinha feito com ele até ali. Só que o rapaz se recusa a aceitar que aquele seria o seu fim, mesmo quando várias aranhas gigantescas começam a entrar na van. Nesse momento, Lila liga os faróis de seu carro, espantando os aracnídeos e ganhando tempo para seus amigos entrarem no seu carro. Com isso, eles dirigem batendo em tudo que vem pela frente e atropelando tudo que se move até o portão. Mas Caleb fala que alguém teria que abri-lo manualmente, já que a energia foi cortada. O problema é que tinha uma aranha colossal em sua frente, e sabendo como lidar com o bicho, ele sai do carro pedindo que sua amiga desligue o farol. E vendo que os três não eram uma ameaça, a aranha apenas vai embora, deixando que eles saiam dali em segurança. Algumas semanas se passam, e vemos que foi feito um mural para homenagear todos que morreram dentro do prédio, e o governo decide demolir o lugar, para garantir que aquelas criaturas nunca mais aterrorizem ninguém. Fala galera, esse foi como derrotar a infestação. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse assistir um programa de TV, onde o apresentador promete entrevistar um demônio, mas a entidade acabasse se libertando causando um caos no set, o que você faria? Quer saber o que aconteceu com Jack e sua equipe? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado quando for comprar um animal de estimação, nunca se sabe do que eles são capazes de fazer.